Bom dia, pessoal. Bom dia de novo para quem já ouviu eu falando bom dia pela primeira vez. Meu nome é Christian, sou engenheiro de aplicação hoje aqui no OpenCAD e hoje a gente vai fazer um webinar para vocês, Digital Twin, um pouco mais de ênfase na área de mineração, mas dá para aplicar tudo que eu vou passar aqui para vocês em todas essas áreas, tá bom? Gente, sintam-se à vontade para mandar dúvidas no chat, perguntas. Eu estou sempre aqui um olho aqui na apresentação, outro olho aqui no chat de vocês. É, Só para explicar mais ou menos como é que vai ser a dinâmica desse webinar, tá bom? Primeiro a gente vai estar apresentando para vocês um pouquinho do MATLAB Simulink, no geralzão deles, e depois a gente já vai partir para alguns exemplos que eu trouxe pronto aqui de Digital Twin, tá bom? A gente tem Digital Twin tanto de tubulações quanto de minas abertas, então tem bastante coisa, dá para brincar bastante. Então vamos começar. Vamos lá. Aqui o tema que a gente vai fazer aqui para vocês hoje, que vai ser MATLAB Simulink, Digital Twin, vou falar um pouquinho de demos, documentação extra, artigos técnicos e case de sucesso também. O que é MATLAB Simulink? O MATLAB, ele é uma linguagem de programação, tá bom? E ela é uma linguagem extremamente alto nível. O que significa isso, alto nível? É uma linguagem chique, é uma linguagem bonita? É também. Mas quando a gente diz alto nível, é que ela está longe do processador. Você não está ali programando direto ali no bare metal, que a gente fala, programando direto o assembly, programando direto até às vezes o hexadecimal direto no chip. Você está programando numa linguagem que é fácil de entender por seres humanos, você consegue ler ela tranquilamente, e ela compila direto para essa linguagem baixo nível. Christian, qual que é a vantagem e desvantagens de alto nível e baixo nível? Normalmente, baixo nível você tem muito mais controle do hardware em si. Então você consegue espremer até aquela última gotinha. Aí a gente já tem uma linguagem, outra linguagem que ela não é alto nível ainda, mas é mais para alto nível, que é o C. E o C é uma linguagem que te proporciona esse mesmo controle também, mas só que num nível acima. E aí que veio a sacada muito legal do MATLAB. Você programa tudo na linguagem MATLAB e você compila direto para C. Então, queira ou não, você tem uma linguagem muito alto nível que tem desempenhos próximos a essas linguagens muito, muito baixo nível. Por exemplo, você tem desempenho de MATLAB que é 99, 98% parecido com o de C. Isso é uma das grandes vantagens hoje do MATLAB, tá bom? E fora também o fato que a gente tem N toolbox com MATLAB, e essas N toolbox resolvem N problemas diferentes. A gente tem resolução desde problemas de comunicação, radar, bioinformática, banco de dados, digital twin, que nem a gente vai estar aqui apresentando hoje para vocês. E a gente tem outra ferramenta, que é a ferramenta mais interessante para a indústria, do meu ponto de vista, tá bom? Que é o Simulink. O Simulink é uma extensão do MATLAB e você programa com diagrama de blocos. Eu vou mostrar um pouquinho dos dois, tá? Daqui a pouco. E você consegue criar diagrama de blocos, colocar uma função de transferência, botar um step, botar ali um PID, já tunar o PID ali no ato e já tirar ali um PID tunado. Consegue até pegar depois esse PID e gerar código para embarcar dentro de um PLC. Ou até qualquer outro microcontrolador, você consegue gerar código, e eu comentei, você gera para C, você consegue gerar para Java, você gerar para Python, você gera para N nesses linguagens diferentes, tá bom? Inclusive, eu não sei quando, mas vamos ter um webinar de geração de código também. Então, fique esperto aí nas redes sociais da Open, que daqui a pouco pode aparecer ali o convite para vocês entrarem aí nesse webinar de geração de código, tá? E algumas áreas que a gente trabalha com MATLAB Simulink, tá? Aerospace, a parte de embarcados também, né? Essa parte de embarcações, a parte de drones pilotados, geoespacial, parte de geração de energia, a parte de indústria mesmo, a parte médica. E eu sempre brinco, tá faltando algumas. Aí sempre cai aqui algumas outras áreas aí que a gente trabalha também, tá bom? Então, gente, vou parar aqui rapidinho de apresentar e vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a MATLAB Simulink, né? Estava falando ali agora, vai que alguém nunca viu aqui. Isso aqui é a carinha do MATLAB, tá bom? Vamos lá, MATLAB tem dois jeitos de escrita. O Live Script, ou desculpa, o script padrão,
que ele é bem parecido com o que a gente está acostumado em outras linguagens de programação, tá bom? É um scriptzão, aí você vai programando ela, C igual A mais B. Aí eu posso printar ela aqui para a gente no nosso console, para a gente ver o que está acontecendo. Mas é o que é uma linguagem bem padrãozão. Uma outra coisa que ele tem, que eu acho bem interessante também, é a parte do Live Script, tá? Quem já mexeu com Python, Python Jupyter, vai reconhecer essa interface aqui. O Python Jupyter meio que pegou a ideia da Methods, tá bom? E você programa por células, tá? Você cria uma célula aqui, cria uma célula aqui, aí eu posso criar uma outra célula aqui embaixo e fazer a soma aqui, certo? E a outra grande vantagem do Live Script é isso daqui, as tasks. O que que é isso? É uma maneira de geração de código, tá bom? Por exemplo, a gente tem aqui como importar código Python direto. Eu abri essa task aqui, ela aparece para a gente a opção da gente puxar um arquivo Python ou escrever um código Python aqui dentro, certo? Deletá-la. A gente tem aqui outras tasks muito interessantes também. Por exemplo, a gente tem toda a parte de pré-processamento de dados aqui. Você consegue fazer todo o pré-processamento dos seus dados sem precisar escrever uma linha de código. Ele gera o código automaticamente para você, tá? Isso é uma outra coisa muito legal. A gente tem a parte de geração, código, a parte aqui de AI e Machine Learning, a gente tem um pouquinho. A gente tem a parte de sistemas de controle, a gente tem aqui a parte de identificações de sistema. Então, é uma coisa bem legal, a parte de aquisição de imagem, caso você esteja fazendo um projeto que envolva aquisição de imagem, identificação de peças, bem comum também. E esse é o MATLAB. E agora vamos ver o Simulink. O Simulink é esse daqui, ó. Ele é um pouquinho mais clean, não tem nada. Nossa, o que eu faço com isso? Aí você vem aqui, ó, vamos olhar as bibliotecas que existem dentro do Simulink, tá bom? E eu já vou também já começar a adiantar um pouco aqui. Na verdade, eu não vou adiantar, não. Eu vou só mostrar o que eu queria mostrar mesmo. Depois eu vou deixar para o próximo slide para a gente voltar de novo, que acho que vai ficar mais interessante. Por exemplo, aqui a gente tem todas essas bibliotecas do Simulink, tá bom? Por exemplo, sistemas de controle. Eu tenho aqui parte linear, bem, está tudo aqui. Vamos deixar um pouquinho maior a tela, fica mais fácil de ver. Controle, parte de sistemas lineares. A gente tem aqui sistemas variantes, LPV, PID, a gente tem MCP, a gente tem lógica fuzzy, está tudo aqui. E como a gente programa, tá? Vamos fazer aqui o exercício mais faculdade possível. Hein? Vou fazer todo mundo lembrar aqui dessa linha de controle PID. Deixa ele carregar aqui o PID. Vou colocar uma transfer function. Essa é uma transfer function contínua, porque eu estou trabalhando com PID contínuo. Aí você vai ligando aqui, olha que legal. Vou pôr um scope aqui, eu vou ligar esse sinal. A gente trabalha com feedback em PID. Mas os mais astutos entre vocês já devem estar vendo. Putz, Christian, PID tá com retorno positivo, vou ter que mudar. Dois cliques no bloco, vou mudar para feedback negativo. Aí a gente tem nosso PD aqui e a nossa função de transferência. A função de transferência está muito bonita. Vamos deixar ela um pouquinho mais feia, né? Um pouquinho mais. Não tá muito tempo. Certo? Vamos. E eu só botei um bloco PID aqui, tá? Eu vou dar dois cliques no PID, vocês vão ver que ele está com um ganho proporcional de um ganho integral de 1 e um ganho derivativo de 1. E a gente pode rodar na simulação, certo? Já ouviu os resultados da simulação. Vamos aumentar um pouquinho o tempo. E agora, 100 segundos. Então, ó, beleza. Já estabilizou. Não tem problema. Eu queria que não estabilizasse, mas tudo bem. Vamos tirar o PD só para ver o que acontece. Se a gente deixar no open loop aqui. Só por via de comparação. A gente vai pôr o nome dos sinais aqui. Não é nem open loop, é sem controle. Com
Controle. Play, certo? Podemos ver que a sem controle, que a amarelinha está aqui, a com controle está aqui. Mas olha que legal. A gente deu sorte. Ganho proporcional 1, ganho integral 1, já deu ponto. E se não desse? O que a gente podia fazer? Tomar na mão, acerta o P, 0,5 do P vai pro I, aí você vai acertando o I, depois você vai para 0,5 do D. Aquelas técnicas de praticamente curandeiro que foram ensinadas pra gente. Não, como é que faz isso? Botão tudo. O que que ele está fazendo para mim? Ele vai linearizar essa planta e vai me dar agora uma janela com dois sliders, tá bom? O que que esses dois sliders são? Robustez e velocidade. Então você vai controlar o quão rápido você quer que essa planta chegue no ponto ali de equilíbrio e o quão robusto você quer que seja, tá bom? Abriu aqui, abriu minha outra tela. Deixa eu tela cheia. Enquanto isso, um cafezinho para a sorte. Beleza. Terminou a linearização da planta. E nem eu comentei. A gente vê aqui o slide de velocidade e o slide de agressividade barra robustez dela. Aqui a gente está vendo que está tendo um overshoot. Vamos supor que não tenha problema ter um overshoot nesse caso, então eu posso deixar ela até mais agressiva e eu posso até pedir para ela ser mais rápida ainda. E vamos tentar diminuir o overshoot. Beleza. Então, olha que legal. Agora a nossa planta está estabilizando em menos de 2 segundos. Tanto que, se eu puxar aqui, ele já calculou para o meu valor de PID, tá bom? E só de curiosidade, eu vou botar também mais uma planta aqui com o PID sem tunar para a gente comparar. Tem tudo, tudo, tudo. E deixa eu, aí eu vou dar play aqui na simulação para gente. Play. Executando a simulação. Terminou de executar. Então, olha que legal. A gente vê aqui o azul. Cadê o azul? Estou fazer assim, ó. Display 3. Então, aqui a gente vê as três plantas comparadas, os resultados dela. Ah, peraí que eu só esqueci de fazer uma coisa aqui. Botei as duas iguais. Isso aí é difícil. Tá bom, isso é. E de... Pronto. Então, tá vendo? Olha aqui a diferença no controle. Essa aqui estabilizou em 0,2, que é sem controle. Essa aqui demorou mais ou menos uns 20 segundos aí para chegar aqui. Enquanto que essa daqui, né, antes dos 5 segundos, já tinha chegado. Então você tem essa habilidade hoje, essa ferramenta extremamente poderosa, tá bom? Fechar isso daqui. Vamos voltar para o PPT rapidinho. Tá animação de novo? Não precisa. Vamos falar então do tópico desse webinar. Finalmente, depois de 10 minutinhos aí dando um background para vocês. O que é Digital Twin, tá? Digital Twin é um modelo virtual do seu processo, tá bom? A gente tem a meta com ele de espelhar o processo atual, prever comportamento, recomendar ações, comparar ações com a ação atual. Também dá para fazer isso. Você tem ali sua planta rodando, seu digital twin rodando. Opa, minha planta saiu aqui do feed view que o digital twin está comparando. Deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa com a planta. Dá para brincar com soft sensor também. Você pode estar comparando os dados da planta, seu digital twin, se você tiver uma acurácia boa ali, você pode perder um sensor da planta, que você vai conseguir ainda ter uma noção do que está acontecendo com a sua planta pelo digital twin. Então dá até para brincar com soft sensor, tá? E o que que é a ferramenta da vez aqui para a gente brincar com o digital twin, tá bom? É o Simscape. Simscape, ele existe hoje dentro do Simulink, tá? Acabei de mostrar para vocês o Simulink. Se vocês viram ali, todas as linhas eram pretas. O Cinescape ele tem uma curiosidade muito interessante. Todas as linhas dele são coloridas. Cada domínio físico tem uma cor. Vou estar explicando para vocês, tá bom? E você faz um modelamento do sistema puxando esses blocos. E você tem um bloco de bomba, um bloco de válvula, um bloco de motor, um bloco de resistência, um bloco de translação de movimento, translação de movimento. E essa que é a grande magia, tá?
Ele já tem todas as equações diferenciais por trás desse bloco. E essa também é uma das filosofias do Simscape. É tirar na verdade, é pegar a pessoa que tem conhecimento do processo e dar o poder para ela de manipular esse processo. Porque você não vai precisar escrever aquelas equações, você não vai precisar passar dias, semanas, meses até escrever essas equações, tá bom? E Simscape, ele é a base de tudo, e a gente subdivide ele em 5 características. Simscape Electrical, Simscape Battery, Simscape Fluids, Simscape Multibody e Simscape Driver, tá bom? Vamos lá. Waterhammer Effect. Efeito martelo. Tapete. Eu vi os dois nomes por aí. Vou abrir ele aqui. Gente, isso é uma coisa muito, muito, muito legal do site da Matrix, tá bom? E da Matrix em geral. É, ela disponibiliza coisas pré-prontas para você, tá? A gente vai abrir isso pré-pronto da Matrix, tá? Não tem nenhum segredo, eu posso até mandar o link aí para vocês verem, se vocês quiserem, sem problema algum. Vocês podem entrar. Se você tem o MATLAB, eu vou ensinar como é que faz para abrir ele também. E ele já está pré-pronto. Você pode trabalhar em cima dele, você pode começar a desenvolver em cima dele, tá bom? Vamos abrir ele aqui. Aí eu já vou dar uma breve explicação de Simscape também, enquanto isso, tá? E o que você faz? Falei que dá para abrir, esqueci de explicar como é que funciona. Botãozinho aqui, comente, tá? Ele vai copiar esse comandinho aqui para você. Você vem dentro do seu MATLAB, dentro do seu comando de Windows, Ctrl V, Enter. Ele vai lá no site da Matrix, vai pegar todos os arquivos, vai baixar para dentro do seu computador, tá bom? Carregar aqui. Carregando aqui que a minha internet hoje tá uma beleza. Enquanto isso, um cafezinho para dar sorte de novo. Pessoal, enquanto isso que está carregando, dúvidas, curiosidades de maneira geral, alguma coisa? Fechou. Então, pelo visto, nenhuma dúvida por enquanto. Então vamos lá. Bem-vindo ao exemplo do site da Matrix que a gente acabou de abrir, tá bom? Junto com o exemplo, normalmente vem um script, tá? Caso você queira brincar com o script, tá vendo? Tem todo o script, explicando como é que funciona a demo, a parte de modelos, como é que faz para executar. Mas antes de eu começar a executar o script, vamos dar uma olhada nisso aqui junto, tá bom? Vamos tentar deletar isso aqui, tá atrapalhando a gente. A gente tem aqui um reservatório, a gente tem um fluido, a gente tem uma restrição, que a gente controla a restrição por esse sinal. A gente tem uma, o acumulador de gás, a gente tem um conector, a gente tem um cano, a gente tem sensores aqui dentro, tá bom? E tem outro cano, a gente tem outro reservatório. E vocês podem ver que ele tem um azul escuro, mas já vai voltar nisso. Por exemplo, se eu der 2 cliques no reservatório, então a gente está falando de um reservatório constante, não controlado. Você poderia estar controlando o nível do reservatório também. A 6 bars esse reservatório. Aqui a gente tem as propriedades do líquido, tá? Aqui ele está usando água pelas suas propriedades, mas você pode usar assim, ou vocês podem fazer uma outra coisa que eu já vou explicar para vocês, de usarem líquidos pré-prontos, tá? Só que caso o seu líquido não esteja na sua biblioteca, você trabalha com líquido ainda exótico, aí você pode importar ele via esses dados, tá? A gente tem aqui a parte do sinal da válvula. Só abrir aqui o bloquinho para a gente ver. A gente vai ter como fechar. Ele só tem todo o sinalzinho da válvula. A gente tem como fechar ela rápido ou devagar. Aqui, ó, quando fecha devagar, demora um segundo. Quando fecha rápido, são 10 segundos, 10 milissegundos. A restrição, tá bom? E vamos, então, rodar o bichinho aqui. Primeiro eu estou rodando ele aqui puro. Eu estou rodando por dentro dos scripts, porque ele faz algumas alterações nesse script para a gente comparar os dados, tá bom?
Então a gente está rodando ele agora rápido, sem a parte do acumulador de gás aqui para a gente saber o que acontece. Tá? A gente tem esses status aqui. A gente vê que teve um pico aqui no mass flow rate, aí fechou a válvula, aí começou a oscilar a água dentro do cano, começou a ir para frente e para trás. É a mesma coisa da pressão, tá bom? E a gente pode também ver o espectrograma dela. O espectrograma, eu particularmente gosto de ver este daqui, que eu acho mais fácil de interpretar. Então, esse aqui é o espectrograma dela neste momento, tá bom? Vamos agora comparar com ela aberta, abrir o espectrograma, e a gente pode contar os dados. Botar os dados para a gente ver, que ele vai botar para a gente uma animação do, da, da água dentro do cano. Carregar aqui, terminando de botar a animação. Perfeito. Vamos já. Open Outside MATLAB. Tem a animaçãozinha. Então, a gente consegue entender qual a pressão pela alocação no cano no tempo. Interessante, né? Vamos brincar um pouquinho mais desse modelo aqui. A gente abriu ela rápido. Vamos abrir ela devagar aqui agora para a gente ver o que acontece. Sabe uma coisa? Eu vou fazer uma coisinha para ficar um pouco mais fácil para a gente ver. Eu vou logar esses sinais e eu vou chamar isso aqui de mdot e permite. Só para a gente ficar mais fácil. Data inspector. Em cima. Eu vou rodar a simulação no Slow. Aí eu vou plotar o mdot aqui e o pmid aqui. Então, esses aqui são os dados do Slow. Olha que legal que eu posso fazer. Que o MATLAB faz, na verdade, também. Ele salva para mim tudo que eu já simulei antes, tá bom? Então eu vou executar de novo agora com o Fast. Beleza. Aqui a gente tem o Fast. Assim. E olha que legal aqui. A primeira execução nossa está aqui. Então olha que beleza quando você for ter que fazer algum relatório, alguma coisa. Não precisa ficar, faz um, salva, faz outro, salva. Não. Você já está tudo pronto. Vamos só mudar as cores aqui para voltar. Voltar esse aqui. A linha dele. Deixa essa linha aqui pontilhada, essa que a gente vê. Tá vendo aqui como é diferente o sinal? Deixa eu guardar essa linha. É mais fácil, mesma coisa que antes. Um pouquinho aqui, uma cor verde. Plota aqui. E eu vou pontilhar. Como é diferente o sinal? Vamos considerar um zoom aqui, olha só. Aqui a gente tem uma leve queda de pressão quando tem um fechamento, mas já estabiliza de novo. Então aqui você consegue simular qual a velocidade que você pode fechar a sua válvula sem ter esses efeitos de feito marreta, feito martelo, dentro da tubulação, tá bom? E vamos lá, vamos brincar um pouco mais nesse modelo ainda, tá? Tá bom. Supor que você não queira programar, pegar a tabela, datasheet do seu material e pôr ele aqui. Vamos abrir ele aqui. Sim, Escape. Eu pôr os dois distintos aqui, que agora eu vou mostrar bastante coisa do Simscape para vocês, tá bom? A gente vai vir para o Simscape, já vim em fluidos. A gente está trabalhando com o termo. A gente tem aqui isotérmicos pré-definidos. Que legal. Vou deletar esse daqui. Vamos puxar para cá. Então, tá vendo? A gente tem água, água do mar. A gente tem etileno e glicol, tem óleo. Vamos supor, vamos fazer uma simulação com óleo. O que aconteceria se eu pudesse ser feito papel com óleo? Fazer tudo. A gente pode agora, de novo, no Data Inspector. Então, a gente tem aqui a nossa simulação do óleo aqui com o efeito marreta no teste. Não, esse aqui é no slow, desculpa. Teste. Vamos agora pôr ele no slow, para a gente comparar.
daqui, eu quero botar essa daqui. Eu quero tirar essa daqui e eu quero botar essa daqui. Esses dois aqui. Olha que interessante que a gente consegue ver como o comportamento se assemelha no fundo. E eu pego, eu quero tirar para minha história. Tá vendo? O slow e o fast. Então você tem esse mesmo efeito trocando líquidos. Você consegue até entender isso. Você consegue simular outros líquidos com literalmente um clique. Então, um clique aqui. Tá bom. Mentira. Não é um clique, é três. É dois para abrir o bloco e um para selecionar o material. Então, aí, fluido de, sei lá, freio. Executa. E aqui a gente vê os dados. Gente, lembra que eu falei para vocês das equações? Vou contar um segredo para vocês. Vocês não precisam escrever, mas alguém já escreveu. Eu vou pegar esse plano, botão direito em cima dele, help. Isso é outra coisa que eu acho fenomenal no Site da Methods, tá? A documentação. A documentação do Site da Methods você consegue usar até quando você está fora do Site da Methods. Eu cansei de usar a documentação do Site da Methods, até quando eu estava fazendo tarefa de casa na universidade. Ele traz aqui o plano, as equações matemáticas dele, tá tudo aqui, escrito. Então, quando você aperta o play, ele faz todos esses cálculos, te dá o resultado. Por isso que eu falei que às vezes pode demorar um dia, uma semana, um mês para fazer isso sem escape, tá? Você vai ter que programar tudo isso na mão. Fora ter que programar tudo isso na mão, você tem que programar um solver na mão. Pô, Christian, vou fazer um Runge-Kutta. Ah, isso é um Runge-Kutta. Runge-Kutta é um dos mais simples. Olha aqui, a quantidade de solver que a gente tem de tempo variável e de tempo fixo, tá? Então você tem tudo isso que você vai ter que mexer nele. Tá bom? Tá vendo? Um de curto aqui. Mas a gente gosta de trabalhar com tempo variável. Ele simula mais time steps quando tem uma variação maior. Agora vamos lá. Vocês lembram do slide aqui, rapidinho? Vocês lembram que existem vários domínios: elétrico, bateria, fluido, motor e drive. Vou explicar um pouquinho o que é cada um, né? E vamos explicar o negócio das cores, que eu já dei um spoilerzinho para vocês. Driveline. Driveline é o movimento, tudo que se relaciona a movimento, transferência de movimento. Por exemplo, um motor, crankshaft do motor está aqui. A gente pode pegar uma mola rotacional, um damper, aí uma mola linear, transacional. O que mais a gente tem? Clutch. A gente tem pneus. Bom, e tá vendo? Tudo cor diferente. Isso aqui, movimento linear. Movimento linear, eu consigo conectar em movimento linear. Porém, eu não consigo conectar o verde claro aqui. Porque o verde claro é um movimento rotacional. Do mesmo jeito que eu não consigo conectar ele isso aqui. Tá vendo? A linha pula. Então, essa é uma grande magia, que você vai saber em que domínio você está, em que domínio você tem que ir e como você tem que transicionar a sua energia, tá bom? A gente tem a bateria. Bateria é um azul claro, tá? Carrega com a bateria. Tá vendo? Parecido aqui a tonalidade, mas é um pouco diferente. Mesma coisa, eu não consigo conectar. Esse azul é corrente contínua, tá bom, gente? A gente tem a parte elétrica. Elétrica, a gente já tem o azul bem clarinho e o azul de corrente contínua, por exemplo. Aqui a gente tem um trifato. Vamos pegar uma face. Permutação de face. Carregar aqui. Permutação de face. Tá vendo? Ele é esse azul bem clarinho. Quanto ao conector de cabo. Olha aqui como é diferente as cores. Certo? Fluido. Fluido a gente tem vários domínios. A gente tem os domínios de gás, tá? O gás ele acaba sendo esse roxinho aqui. Olha que interessante esse bloco aqui do atuador. Você entra com o gás, então você entra no domínio roxo. Você tem o laranjinha, que eu ainda não expliquei para vocês, mas é o domínio de temperatura e calor. E o verde escuro, que eu já expliquei, que é o de translação.
Então tá tudo muito simples, tá vendo? Compressores. Você entra com gás e sai uma rotação. Mesma coisa, um ventilador. Você entra com gás, sai com rotação. Ou entra com rotação e sai com gás. Certo? A gente tem a parte trocador de calor, em geral. Né? A gente tem a parte trocador de calor. Isso aí você está vendo aí várias cores ainda que eu não expliquei. Líquidos isotérmicos, que a gente já viu aqui, que é esse roxo, azul escuro. Ar úmido, tá? Esse roxinho aqui. Roxinho bem roxinho. Tá vendo? Mesma coisa aqui. Você pode estar usando, ao invés de estar usando o gás puro, você pode estar usando ar úmido para fazer as simulações, tá? Líquidos térmicos, tá? Que é o amarelo. Aqui você vai fazer líquidos para transferência de calor, por exemplo. A gente tem aqui água, a gente tem oxigênio, a gente tem líquido de aviação. E todos têm esses pré-definidos, tá bom? E líquidos de duas fases, não aplica tanto a vocês, só para a parte de climatização é muito bom, né? Que é esse azul mais azul mesmo. Minhas definições de cores são fenomenais, né? Azul mais azul. Aí tá vendo? A gente tem o azulzinho entrando aqui e o laranjinha saindo do calor. Tá? Inclusive, a gente tem vários líquidos pré-prontos também. Água, o R134, o R32, 404A, tudo aqui. E o domínio da transferência de calor que eu falei para vocês. Tá? Deixa eu carregar. Perdão. Ele é o laranjinha, né? Transferência de calor por condução, por convecção, a massa térmica, tem tudo que você queira aqui. Bom, interessante, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Vou fechar isso daqui. Vamos, tá, deixa eu ver aqui. Pintou alguma coisinha? Não. Vamos só limpar tudo que tem aqui. Eu tenho mania de ficar abrindo tudo, esqueço de limpar e começa a ficar muito pesado tudo. Então, o próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês é um muito legal. A gente vai simular uma mina, tá? Uma aberta. E a gente vai para um veículo off-road nela e vai simular a dinâmica desse veículo, tá? Aí eu já vou falar algumas coisas legais que dá pra gente expandir disso, tá bom? Vamos lá. Mesmo esquema. Abrir o site da Efforts. Tá aqui o link. Eu vou mandar aí para vocês também, se alguém tiver curiosidade de entrar. Fica uma curiosidade para vocês aqui. A gente vai estar rodando isso em Unreal. O que é Unreal, Christian? Sabe aqueles jogos de última geração que está lançando agora? PlayStation 5, o Xbox One? Não sei mais se Xbox One não lançou outro. Muitos jogos usam essa Unreal, que é basicamente uma maneira de você ter gráficos bonitos. E o MATLAB fez aí um esquemão com a Unreal que é sensacional. A Unreal é muito boa de fazer gráfico, mas não é tão boa assim de cálculo matemático. O MATLAB é muito bom de cálculo matemático, mas não é tão bom de fazer gráfico, de fazer coisas gráficas, né? Então, os engenheiros do MATLAB da Unreal se uniram e fizeram uma coisa que eles chamam de pipe. Então, literalmente, o MATLAB e a Unreal dividem a memória dentro do seu processador, para otimizar o processo. Então, você calcula tudo que é importante matematicamente para você dentro do MATLAB. Aí, por exemplo, você tem ali um pedestre andando no fundo, você tem alguma pedra caída ali no fundo que não importa tanto para você, a física, sim. Você deixa a Unreal calcular. Porque a Unreal não tem essa precisão física, mas ela é muito boa em ser rápida em fazer isso. Então você tem o melhor dos dois mundos. Vamos lá, vamos executar aqui. Eu já fiz o download desse mapa. Ele demora um pouquinho para fazer o download, tá? Já adianto, se alguém for abrir. Demora aí uns 20 minutinhos. E vamos abrir aqui. Eu já peguei para instalar a Robotic System Toolbox, que já está instalada, mas não tem problema. Esse é um exemplo, eu acho que é o exemplo mais pesado que eu já mostrei em todos os webinars, tá bom? Mas é bem interessante, tá? A gente vai fazer aqui off-road Pit Mining Sim. Clica. Aí a gente vai pôr essa daqui. Vamos colocar o veículo. Deixa eu executar essa parte. O caminhão amarelo padrão. A cor que a gente vai fazer é amarelo.
Aplica. O nome dele é Dump Truck. Aí agora a gente tem que vir aqui dentro e só mudar a câmera para ele. Você não viu? Dump Truck. Perfeito. O que mais a gente tem que fazer aqui? E simular o modelo. Vamos lá. Tela cheia. Eu vou dar um step antes, tá? Você pode executar simulações por steps. Eu vou dar um step para a gente mostrar um pouquinho a interface gráfica. E, gente, é videogame mesmo. Você consegue até plugar um Logitech aqui daqueles volantes e pilotar esse caminhão se você quiser, tá? Olha lá. Aqui tá a mina, tá bom? Aqui eu consigo voar pelo ambiente, embaixo do nosso caminhãozinho, tá? Aperto o tab numa das câmeras e vamos executar ele aqui, tá? Continuar aqui, tá vendo? Aí a gente vê aqui ele rodando o caminhãozinho e simulando. Vai rodar 10 segundos de simulação e vai parar pra gente. E olha que legal. Aqui a gente consegue controlar o ângulo do volante e a potência do motor, tá? Vamos brincar com esse ângulo um pouquinho para a gente ver o que acontece. Um sino. Tá um caminhoneiro meio esquisito, por assim dizer. Ela tá dirigindo zigue-zague. Tem como dar. A gente vê o que está acontecendo, para a gente ver a dinâmica do caminhão atuando, tá bom? Enquanto isso que eu mostro aqui, enquanto isso que ele roda a simulação, olha que legal, você tem essa simulação rodando. Você poderia ter aqui uma inteligência artificial olhando para isso e pilotando o caminhão. Deixa eu mudar aqui a frequência. Uma frequência de luz. Passa nada, curva. Você poderia ter uma inteligência artificial já aprendendo aqui com o contexto, entendendo onde ele pode ir, entendendo onde ele não pode ir, entendendo o que ele pode fazer, entendendo para onde ele pode, o que ele pode ver. Você poderia ter um LiDAR simulando aqui, já pré-treinar todo esse exemplo, olha lá, simulação, olha aí, ele subindo no barranco. Você poderia ter tudo isso já simulando aqui dentro, treinando já essas inteligências artificiais, para depois você só fazer um transfer learning para o ambiente real. Então você vai conseguir testar N coisas diferentes aqui dentro dessa simulação. Velocidade do caminhão, ângulo, qual velocidade, qual a carga máxima que ele pode ter. E, com base nisso, já fazer um treinamento dessa rede e isso já levar para o ambiente de trabalho. Exatamente, Fabrício. Similar ao uso de um gêmeo digital. Exatamente. E olha só que legal que a gente consegue fazer. Eu consigo ligar também a Box Collision dele, tá? Não é tão interessante, na verdade, mas você consegue ir vendo o que tem aqui por baixo, no Under Mask. Você tem aqui o dump truck, o caminhão, todas as coisas, situações. Você consegue ir explorando este modelo, tá? Opa, peraí que eu descobri uma coisa aqui que eu estava mandando o link só pro host. Pessoal, desculpa. Eu acabei de ver aqui que. Ah, agora foi já. Eu tô vendo aqui que a Mariana, brigadão, Mariana, já encaminhou para vocês. Vamos lá. O último exemplo do dia, tudo que é bom dura pouco, ou graças a Deus não aguento mais ouvir esse cara falando, esse barbudo falar. Perda de pressão dentro de canos. Vamos abrir ele aqui. Agora eu acho que vai no chat certo. Eu acho que foi. Vai escrever o to everyone. Beleza, vamos fechar esse daqui, esse daqui, e vamos abrir aqui de novo. E vamos dar um CLC aqui e um clear. E vamos lá. O exemplo da Netflix. Esse aqui eu trouxe por último para mostrar o que você teria que equacionar na mão versus o que você faz dentro do Simscape. Tá? Esse é um exemplo bem legal. E eu gosto de que eu consigo mostrar que você está economizando muito tempo da sua equipe, usando o Simscape, do que você demoraria fazendo na mão. E todo mundo sabe, né, que nem o tio Sam do Chaves, que é o único, que é o maior tio Sam que eu já conheci, dizia time is money, tempo é dinheiro. Bom,
abrir aqui esse exemplo. Enquanto isso, um cafezinho para dar sorte. Terceira vez no dia, já que eu falo. Vamos lá. Eu vou esconder aqui umas coisinhas, só para ficar mais fácil da gente ver. Vamos lá, vamos começar a executar. Perda de pressão e é, vazão mássica em um líquido em um cano com um líquido térmico. Ctrl Enter. A gente vai estar trabalhando com 0,4 gramas por segundo, um cano de 10 metros de comprimento e 10 centímetros de diâmetro. Tá? Vamos executar aqui. Tá vendo? Aqui ele está explicando quais são as equações que ele vai usar. E aqui ele começa a fazer esses cálculos na mão. E aqui ele já dá para a gente aqui o delta P, tá? A variação de pressão. E a gente teve pela solução analítica. E agora vamos abrir o Simscape com o mesmo modelinho, tá? E vamos ver o resultado que ele nos dá. Ele já vai executar a simulação para a gente. Já executou, na verdade. Então a gente tem aqui a água, certo? Reservatório. A gente tem o flow rate aqui, certo? E ele é controlado pelaquela variável lá de dentro. Você pode criar variáveis no MATLAB e usar aqui dentro. A gente tem os sensores aqui, tá? Nada demais. A gente tem outro sensor de perda de pressão. E o cano também é controlado por aquelas variáveis. Lente e D. Que delta Z, que é a elevação. Tá? Aqui a gente consegue ver o pressure drop. Aqui a gente consegue ver M dot, a vazão e a erosão. Certo? E se a gente comparar aqui os resultados, ele já plota para a gente. A gente vê que deu exatamente o mesmo resultado. Certo? Pressure drop em PA. Ele já pegou aquele gráfico de lá e trouxe para cá para a gente. E pela fricção. Ele vai ter isso aqui. Está calculando o volume isso aqui. Está passando por mais equações matemáticas aqui, calculando o delta de pressão pela fricção. Certo? Então, vamos calcular no simulink. Certo? E é o mesmo, exatamente o mesmo exemplo. Ele calculou aqui já para a gente e deu para a gente o mesmo valor. Também, para vocês verem. É exatamente o mesmo. Então, esse modelo aqui, ele já fez dois cálculos que o cara deve ter por duas equações, tá? Tá aqui. Aqui ele faz pela roughness dos materiais, balanceamento de fluidos, compressibilidade. Tá vendo? A gente vê aqui os exemplos de M.A e M.B, os dois estão certinhos, então tão balanceado, a quantidade de fluido entrando é a mesma quantidade de fluido saindo na nossa simulação. Ele já vai brincar um pouco mais. Aqui ele já começou a mudar o modelo. Tá aqui, e vamos executar aqui. Já, tá vendo? Ainda o mesmo exemplo, ele só mudou configurações aqui dentro, tá bom? E ele mostra aqui que mesmo com essa configuração, que você tem um spike aqui na frente da vazão, ele ainda nivela. Os dois estão aqui nesse spike, não sei se vocês conseguem ver. E a gente tem aqui mais um de calor na tubulação. Temperatura subindo. Aqui a gente está adicionando calor também, tá? Nesse caso, a gente faz uma adição constante e vê como é que funciona a vazão máxima dentro aqui da tubulação. E olha que legal, a vazão máxima em A está igual, porque ela está vindo da boca. Porém, a gente está alterando aqui as propriedades do líquido por causa do aumento de temperatura. Então, a gente vê essa variação na vazão máxima. Olha que interessante. Opa, eu estou no mudo. Mariana, você consegue confirmar? Opa, tá normal aqui. Então, o Anderson, talvez seja aí alguma coisinha. Não, fechou. E, gente, e aqui embaixo a gente traz as referências, tá?
Eu separei esses últimos 10 minutinhos aqui para a gente tirar dúvidas, em geral, e fazer os agradecimentos. E só vou terminar também a apresentação, que só vou mostrar a última parte da apresentação, o marketing em forma. Então, aqui são alguns dos nossos clientes, tá bom? A gente atende hoje Embraer, Boeing, a gente atende a Vibras, Exmobots, são todos os nossos clientes, tá? Alguns clientes da área automotiva, a gente atende Volkswagen, Polo, a gente tem Mercedes, Stellantis, Toyota, BYD. Alguns clientes em geral da área, desculpa, esses são clientes fintechs. A gente tem Itaú, Bradesco, Safra, Bacen, tem várias empresas. A gente está muito dentro de universidades, tá bom? A gente trabalha muito com universidades em geral. A gente está dentro da USP, da Unesp, do ITA, Senai, a gente trabalha muito. E alguns dos nossos clientes aqui mais voltados até inclusive para essa área, tá? A gente atende a Petro, a gente atende a Hidro, a gente atende a Vale, a gente atende a, não está aqui, mas a gente atende a Arcelor, são alguns dos nossos clientes, tá bom? A gente também tem o nosso departamento de serviços, tá? E, no caso, você faz a demanda para a gente faz o orçamento e a gente entrega o negócio fechado, funcionando, você só dá play, tá? E agora que vem a questão, é, finalizar o evento, né? O... Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto agora a tirar dúvidas, tá? E vamos lá, já surgiu aqui alguma dúvida? Vamos lá. É possível integrar o modelo Digital Twin com sensores de campo para analisar comportamento de sistemas em tempo real? Caso possível, como posso utilizar as informações para manutenção preditiva? Então vamos lá, Marcelo, com certeza, tá? A gente tem hoje aqui, eu não apresentei isso para vocês, que saiu um pouco do nosso escopo, mas eu vou dar um breve, uma palhinha para vocês. A gente pode vir aqui e pegar esta toolbox aqui, Industrial Communication Toolbox, tá? O que essa toolbox faz? Comunica. Via PCUA, Modbus, MQTT. Você então pode puxar os dados dos sensores, inclusive a gente tem uma CLP aqui, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Uma CLP que a gente executa simulações aqui, que ela não está aparecendo, mas não tem problema. A gente tem uma CLP da Phoenix aqui, tá? A gente executa simulações, eu faço co-simulações com ela, e eu puxo os dados via OPC dela, lá dentro do MATLAB. E dentro do MATLAB eu pego esses dados e passo pela nossa toolbox de manutenção preditiva. Então, controle, manutenção preditiva. E a manutenção preditiva, ela é baseada em AI, tá bom? Você faz o treinamento dela e ela estima para você em tempo real o estado do seu equipamento e qual a probabilidade dele quebrar em tal período, tá? E então você consegue sim fazer essa ideia que você comentou. Mais dúvidas, gente? Mais comentários, Marcelo? Se quiser que eu aprofunde um pouquinho mais. Então, vamos lá. Aqui surgiu uma do Dimitri Oliveira. É uma pergunta não tão relacionada aqui, mas eu posso falar algumas coisas aí, algumas características que eu já vi, tá? Christian, como eu posso atuar nesse mercado? Quais conhecimentos preciso desenvolver para trabalhar em uma dessas empresas que você citou? Esses projetos específicos ou existem empresas terceirizadas para elaborar modelos de processo? Então, existem ambos, tá? A gente já viu isso sendo desenvolvido in-house ou fora de casa. E normalmente é muito importante você ter um conhecimento muito profundo sobre a parte de controle de processo, sobre como o processo inteiro funciona. Você tem que também ter uma noção muito boa de coisas de PLC, comunicação PLC é uma coisa que eu sempre vejo o pessoal comentando, tá? Você possui algum exemplo de Digital Twin para confiabilidade de saúde de aditivos de forma híbrida? Ou seja, o modelo matemático que você mostrou? Sim, existe, Cleverson, porém eu não tenho aqui na mão. Mas eu posso explicar para você como é que faz para achar.
Existem mais de 17 mil exemplos hoje aqui dentro da Metrics, tá? Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, um Simscape da vida. Eu posso descer aqui embaixo. Vamos voltar ali no manutenção preditiva, acho que é mais fácil. A gente desce aqui, exemplos. Tem em todas as toolboxes, tá bom? E olha aqui que legal. A gente tem aqui, então, Rotary Machines. Vamos ver se tem algum. Aqui ele tem análise de dados. Aqui, por exemplo. Aqui tem um que está misturando o Simscape com a análise de predição de falha. Então, ele fez uma bomba, um digital twin de uma bomba. Deixa eu mandar o link aqui para vocês também. Ele fez o digital twin de uma bomba e ele começa a injetar falha nessa bomba. E com base nisso, ele calcula a vida útil da bomba e calcula quando ela está prestes a falhar ou não. Esse é um dos exemplos que a gente tem, tá? Um dos exemplos mais usados que a gente tem. Mas a gente tem N outros, tá? Se eu não me engano, tem um até para aviões. Vamos lá. Douglas. Bom dia, Douglas da TSA aqui. Bom dia, Douglas. É sempre um prazer participar do seu webinar. Seu PK teria um curso mais profundo de análise de digital, análise Simulink? Sim, temos, tá? A gente fornece tanto treinamentos padrão Metrics, tá? Que vem inclusive com o diplominha da Metrics, ou treinamentos personalizados, que daí a gente emite o nosso diploma, que a gente faz daí o treinamento sob medida para vocês, ou até consultoria, tá? Então a gente faz todo esse tipo de modalidade. A gente não só vende o software, a gente capacita a usar esse software também. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Então, eu acho que é isso. Vamos encerrar aqui por hoje. Gente, sintam-se à vontade a entrar em contato com a gente, tá bom? Aqui na primeira página, dois slides. Vou voltar aqui atrás. Tem meu e-mail, se quiserem mandar algum e-mail, alguma coisa perguntando, fiquem à vontade. E é isso aí. Obrigadão a todos. Espero que vocês tenham gostado. E nos encontramos no próximo webinar. Tem um já semana que vem sobre petróleo. Petróleo e mineração e low carbon. Então, muito interessante. Meu colega Medi vai estar apresentando. Acredito também que ele vai passar um pouquinho nessa parte de Simscape Digital Twin, mas recomendo todo mundo dar uma olhadinha também. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.